Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa bem assim. Mais uma semana também, né? Iniciando a semana nesta segunda-feira. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre os riscos da automedicação, só que aí voltadas para os medicamentos fitoterápicos, tá? É muito importante também que a gente fique bastante atento à automedicação com essa classe de medicamentos, tá? Já vamos trazer mais detalhes para vocês. Também ainda iniciando aqui essa semana que antecede o Dia das Mães, vamos trazer aqui opções de presentes para você presentear a sua mãe, enfim, né, deixar o dia dela ainda mais especial. Vai ter matéria, Gazeta Web, enfim, muita coisa boa e como sempre eu conto com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia, mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo, né, TV Mar. Obrigada mesmo aí, tá, pela sua companhia. Sempre gosto de lembrar aqui, né, quem acompanha a gente sabe, todos os dias, das nossas redes sociais, das principais plataformas digitais onde nós estamos lá inseridos. Então você pode conferir, tá tudo passando agora aqui na sua tela. Basta você acompanhar os nossos perfis, seguir, compartilhar, enfim, interagir muito com a gente, porque nós gostamos disso. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Seguinte, um estudo publicado pela Revista Brasileira de Revisão de Saúde em fevereiro desse ano mostrou que mais de 80% da população mundial, gente, faz uso de algum tipo de planta em busca de alívio para sintomas de várias doenças, como dores, edemas e outros, tá? Mas será que essas práticas elas podem acabar trazendo malefícios? A gente vai descobrir tudo isso agora num bate-papo bem legal com a farmacêutica Gabriela Corti. Acertei, não foi, Gabi? Acertei. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação e pela sua presença com a gente. Obrigada. Gabi, vamos começar explicando. Muita gente faz essa automedicação, não é isso? Faz. O que nós vemos, né, é que a automedicação, na verdade o uso de plantas medicinais, ele já é algo consagrado pela própria cultura popular, né? Então é uma informação que passa muitas vezes de pai para filho, de geração para geração. Então a gente tem aquele costume, aquele hábito de tomar aquele velho chazinho da mamãe, sim, o chazinho da vovó, né? Mas com a pandemia, né, nós observamos que houve um aumento muito grande no consumo não só de plantas medicinais, né, como também no consumo de medicamentos fitoterápicos, né, porque existe uma diferença aí, né, e que muita gente não sabe. A planta medicinal é a planta in natura, né, e que a gente usa para fazer um chá, né, e o medicamento fitoterápico é um produto industrializado, que é feito por uma indústria farmacêutica, contendo um princípio ativo, uma substância química que foi retirada de uma planta medicinal. Sim. Então, o Conselho de Farmácia está trazendo nesse momento, né, nesse ano, essa reflexão sobre o uso racional, porque nós temos muitos problemas relacionados com a intoxicação provocada, principalmente por plantas medicinais, por desconhecimento mesmo a respeito do risco, né? Que o uso inadequado, o uso indevido, né? Sem saber preparar direito um chá, né? Como fazer, a quantidade de planta utilizar, sem saber dos potenciais riscos, a população acaba se expondo, né? E utilizando de maneira inadequada. Então, nós do Conselho observamos um aumento muito grande na venda, tanto de plantas medicinais, né, in natura, quanto de produtos fitoterápicos industrializados nas farmácias, né, porque aumentou muito, é um produto para ansiedade, é um produto para ajudar a dormir, né, então nas farmácias, né, esse aumento no consumo também está ficando cada vez maior durante a pandemia e por isso a gente decidiu trazer esse tema para a discussão. Eu queria que a gente falasse agora especificamente sobre esses medicamentos fitoterápicos, né? Porque muita gente acaba relacionando o seguinte: medicamento fitoterápico é natural, eu posso tomar tranquilamente quantas vezes eu quiser, na dose que eu quiser e está tudo certo. Não é bem assim, né? Você estava falando aí que mesmo ele sendo fitoterápico, ele é produzido por uma indústria farmacêutica, né? Então, o medicamento fitoterápico, né, ele é um medicamento como outro qualquer. E, na verdade, existe uma crença
de que porque é natural, Sim. não faz mal, né? E essa é uma inverdade, né? A indústria tem todos os critérios, né, de produção relacionados à segurança, à comprovação da eficácia clínica, mas como qualquer medicamento, né, controle de qualidade, né, mas como qualquer medicamento, eles têm sim reações adversas, eles podem provocar intoxicações. E o que muita gente muitas vezes deixa passar é porque acredita que o uso daquele medicamento vai resolver um problema e às vezes já toma algum outro medicamento, por exemplo, um medicamento para hipertensão, um Sim. medicamento para diabetes, que são doenças crônicas, né? Um tipo de medicamento pode interagir com outro tipo de medicamento e diminuir a eficácia clínica, por exemplo, de um antihipertensivo ou de um antidiabético, né? Nós temos reações de não só diminuição, mas às vezes de potencialização. Infelizmente, temos pacientes que acreditam que o medicamento natural ele substitui o tratamento farmacológico tradicional. Né? Aí suspende, né, a medicação que o médico lá passou. Suspende. Então, essa é uma prática que a gente também precisa levar essa prática de conscientização, porque né, uma prática não substitui a outra. A fitoterapia, né, ela é uma prática que nós consideramos complementar e alternativa. Então, ela apenas complementa os mais diversos tratamentos que nós temos, mas ela não pode ser substituinte de nenhum tratamento. Então, levar essa informação para os nossos pacientes é muito importante, né? Porque ele tem que saber mesmo que eu posso ter interações, né? E que apesar de eu ter uma produção feita por uma indústria, mas que eu continuo tendo um medicamento, mesmo de origem natural, mas eu continuo tendo substâncias químicas ali que podem trazer não só efeitos adversos, que são efeitos indesejáveis, mas também reações de intoxicações com outras interações com outros medicamentos, interações com alimentos e até mesmo intoxicações a depender da quantidade que se toma por dia. Em relação às plantas, né, que a gente estava falando aí sobre esse uso das plantas, o que é que elas podem acabar, né, quando não orientadas da maneira correta, ocasionando no nosso corpo, no nosso organismo? Então, em relação às plantas, a gente tem um diferencial em relação ao medicamento fitoterápico, porque o fitoterápico ele já vem com a dosagem, por exemplo, dentro de um comprimido, né? Sim. Já vem com uma dose pré-calculada. Em relação à planta, in natura, o perigo se torna até maior. Porque muitas vezes a gente não sabe, se a gente não tiver uma boa orientação, a gente não sabe quanto da planta eu preciso colocar para preparar uma xícara de chá ou 1 litro de chá, quanto de água em relação a uma certa quantidade da planta. Se eu posso misturar uma planta com a outra. Sim. Qual a parte da planta eu vou utilizar, se é a folha, se é a casca, né? Qual a forma melhor de preparo? Porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer um chá. Então, mas como se faz um chá, né? Então, nós temos 2 formas diferentes de fazer chá, né? Em uma delas, a gente coloca a água para ferver e coloca uma certa quantidade da planta. Sim. E deixa ali por alguns minutos abafado, né? E isso é uma forma de fazer chá. E numa outra forma, a depender da parte da planta utilizada, se a parte for mais dura, um caule, por exemplo, uma casca, a gente tem que deixar por um tempo aquela parte da planta ferver junto com a água. Então, são 2 formas diferentes, que me dão como produto final um chá caseiro, né? Mas, a depender, né, da técnica que se utiliza, se o paciente ele não for bem informado das quantidades, do tempo, da forma de fazer, ele pode extrair dali, ele pode tirar daquela planta substâncias que são indesejáveis e que podem provocar intoxicações. E todo mundo achando aí que fazer chá é tudo do mesmo jeito, né? É tudo do mesmo jeito. Não é. Temos uma outra questão, né, em relação aos chás. Porque muitas pessoas acreditam, né, que aquele chá que a gente compra de caixinha no supermercado, né, que aquele é um chá medicinal e na verdade ele não é, né? Aquele produto do supermercado, ele é um chá considerado alimentício. Tanto é que ele é vendido no supermercado, né? Então, muita gente também acha que aquele tipo de chá, o chazinho do sachêzinho, né? Ele tem algum tipo de efeito, né?
e usa achando que está, né, tendo um efeito muito pronunciado e na verdade ele é apenas um chá alimentício, ele não passa por nenhuma etapa de controle, de plantio, né? Porque para ser planta medicinal nós temos várias etapas, né? Sim. Desde o plantio, né, os estudos agronômicos, os estudos etnobotânicos, o uso cultural tradicional, que é a fitoterapia tradicional, que é o que aquele chá alimentício não tem. Então temos ainda esse outro detalhe, que é essa confusão entre planta medicinal, né, que me dá um chá medicinal, né, quando eu tenho, né, uma informação a respeito de como fazer, as quantidades, né, como se eu fervo, se eu não fervo, né. Temos o medicamento fitoterápico, que é aquele que a gente compra na farmácia, industrializados, e temos os chás alimentícios, que são outra classe de produtos e que trazem muita confusão para a população. Tá, Gabi, temos algum, não sei aí como elencar algumas das causas que fez esse consumo aumentar? Temos. A pandemia. A pandemia, então. A pandemia. A gente pode citar a pandemia, né, como aí a principal causa do aumento do consumo, né, desses produtos naturais, fitoterápicos. A pandemia, né, porque muitos de nós nos pegamos, né, em várias situações de alto estresse, né, e de insônia, às vezes acúmulos de responsabilidades, então muito estresse, né, então para não ir para a linha do tratamento alopático e muitas vezes utilizar um medicamento controlado, né, que muitas pessoas têm receio, né, de usar um medicamento controlado, acabam optando por usar um medicamento natural, né, e aí fazem essa utilização de forma muitas vezes sem nenhum tipo de prescrição, sem nenhum tipo de orientação, né, muitos desses produtos são vendidos na farmácia de forma livre, né? Apesar de muitos deles dependerem de prescrição, mas muitos são vendidos de forma livre. Então a gente chega na farmácia, consegue comprar e muitas vezes toma e nem pergunta, né, para um profissional habilitado, capacitado, como eu devo tomar aquele medicamento. Mas a pandemia foi ela, né? Nós observamos, né, nós juntamente ao Conselho, nós observamos, né, que houve um aumento muito grande no consumo, não só de plantas medicinais, principalmente para ansiedade, para estresse, para insônia, quanto de produtos fitoterápicos industrializados. Esses produtos, né, quando eles não são utilizados da maneira correta, com a orientação de um profissional, eles podem acabar provocando um efeito contrário. Por exemplo, vamos lá, você citou a insônia. Então, estou aqui pegando um remédio fitoterápico, né, uma plantinha para eu conseguir dormir melhor. Não estou conseguindo dormir, está pior. Pode acontecer isso? Pode, principalmente a depender do que você utiliza durante o seu dia, né? Não só da sua rotina diária, mas o que você utiliza, porque nós temos às vezes pessoas que tomam, vamos lá, café, que é um produto natural. Sim. Tomam muito café durante o dia todo. Aí quando chega de noite, tomam um chazinho. Vou tomar um chazinho aqui para dormir bem. Vou tomar um chazinho de camomila para dormir. Aí o excesso de café, por exemplo, né, ele vai acabar se sobrepondo à quantidade de princípio ativo que ele tirou ali da camomila naquele chazinho. E aí acaba não tendo um efeito e muitas vezes quando tem gente que mistura camomila com erva doce, com outra coisa, né? E a depender do tipo de mistura que você faz, a gente tem o que nós chamamos de interação medicamentosa. E muitas dessas interações, algumas potencializam o efeito, né? Então, se eu quero dormir, por exemplo, e eu uso duas plantas, né, que podem ser utilizadas, né, que não têm interação uma com a outra, né? E eu utilizo as duas, eu vou ter um efeito sinérgico, então uma vai ajudar a outra. Agora, se eu utilizo duas plantas, às vezes sem saber, uma que tem efeito para dormir e a outra que tem um efeito um pouco de me deixar um pouco mais, né, esperto, né, mais ligado, elas vão interagir de outra forma, não com sinergia, né? Então uma pode acabar se sobrepondo à outra. Gabi, o que a gente consegue tirar aqui desse nosso bate-papo é que qualquer tipo de tratamento tem que ter uma orientação, né, de um profissional capacitado e qualificado, né? Tem, qualquer tipo de tratamento, né, precisa de orientação de um profissional capacitado, porque é através do profissional que você vai saber o que é bom para você. Porque a gente tem que entender que o paciente, né, ele é único, ele tem as suas características únicas de alimentação, ele tem suas características únicas de genética, ele tem suas características únicas de personalidade, ele tem suas características únicas
de patologias, de doenças Sim. que ele já tem, de medicamentos muitas vezes que ele já usa. Então a gente tem que pensar no paciente como algo único, né? E nos olharmos também enquanto paciente como indivíduos únicos. Então procurar orientação é sempre a melhor saída para que a gente consiga ter um tratamento seguro, um tratamento eficaz, dentro dos princípios básicos da farmacologia. E esses pacientes que fazem uso, por exemplo, dos remédios fitoterápicos também precisam atentar para o fato de que eles são remédios, que eles precisam sim de uma prescrição adequada, né? Precisam de prescrição, precisam de orientação. Não significa que o fato de ser natural, né, não pode trazer nenhum prejuízo à saúde. Então, pacientes que têm doenças crônicas têm que se preocupar muito com isso, que já fazem uso para medicamentos para diabetes, para hipertensão. Crianças, a gente tem que ter uma preocupação muito grande por causa, né, às vezes, da quantidade. Idosos que podem ter problemas hepáticos, renais, né, e outros pacientes. A gente sempre tem que ter uma grande preocupação, por isso a orientação, né, procurar se orientar com um profissional capacitado. É sempre o melhor caminho para poder utilizar, sim, né? Porque nós temos muitos benefícios com o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, mas utilizar isso de forma segura para que a gente tenha o máximo da eficácia terapêutica que a gente espera do medicamento, né? Com o mínimo de efeitos adversos e de efeitos tóxicos para Vamos o paciente. reforçar os riscos, sinais, sintomas, né, de que talvez aquele uso da automedicação fitoterápica, até mesmo, né, a automedicação dos medicamentos, elas podem acabar, está nos fazendo mal. Taquicardia, muitas vezes, dor de cabeça, dor no estômago, até mesmo risco de aumento de sangramento. Pacientes que tomam anticoagulantes com alguns fitoterápicos tendem a ter até mesmo risco de sangramento. Um pequeno corte pode sangrar mais do que o que a gente considera normal para aquele corte. Então, teve algum desses sinais, é bom já ficar atento, É bom, né? ficar atento. Taquicardia, né? Dor de cabeça que pode, né, principalmente na região da nuca, que pode indicar aumento de pressão arterial, né? Náuseas são sempre sinais de intoxicação, né? Uma náusea e vômito é sempre sinal de que seu organismo está precisando muitas vezes colocar algo para fora. Sim. Né? Então, náuseas, vômitos, tonturas, dores de cabeça. Nada disso é normal se você está fazendo uso, né, de medicamento fitoterápico junto, né, associado aí a outro tipo de medicamento, ou até mesmo as doses que você está utilizando, elas são doses superiores, né, do que você deveria tomar, do que você deveria utilizar. Fica muito atento, porque pode estar trazendo riscos aí para a sua saúde, né, isso, Gabi? É isso mesmo. Vamos reforçar então agora sobre a preparação dos chás, né? Tem diferentes formas do chá ser preparado. Claro. Olha, nós temos dois tipos clássicos de chás, né? Nós temos a infusão e nós temos a decocção. Essas são as duas técnicas para medicamentos de uso caseiro, como eles são conhecidos. Essas são as duas técnicas que a gente pode utilizar na casa da gente, né? Então, quando a gente utiliza uma planta medicinal e a gente utiliza só as partes moles, por exemplo, uma flor, né? A camomila que vem a florzinha, que é molinha, né? Ou uma folha triturada, né? Então, a gente utiliza a técnica da infusão. O que é a técnica da infusão? Você coloca a água para ferver, né? E depois que a água ferve, você vai colocar a quantidade adequada da planta em contato com aquela água e deixar abafar ali por mais ou menos, né? De 10 a 15 minutos. Né? Essa é a infusão. Isso para plantas em que a gente tem as partes moles utilizadas, que são flores, né? Que são folhas. Mas quando nós temos plantas, canela, por exemplo, que é a casca da canela, né? Que é uma parte dura. Aí a gente tem que utilizar uma outra técnica, que é a decocção. Na decocção, você coloca a água e coloca a quantidade da planta adequada dentro do recipiente que vai à fervura e deixa ferver a água junto com a parte da planta que você está utilizando durante o tempo determinado. Geralmente 10, a depender 5, 10 minutos, até 15, a depender da planta, que é o tempo necessário, né, para você conseguir extrair dali o que você realmente precisa do ponto de vista farmacológico. Muito bem, tá vendo? Olha aí como é diferente, como é bom aprender, né, novas coisas na nossa vida. Maravilhosa demais. Qual a mensagem, então, Gabi, que a gente pode deixar aí para o pessoal que está nos assistindo sobre esse tema da automedicação, das plantas medicinais, dos fitoterápicos?
Então, como mensagem final, né, acredito que é uma grande iniciativa por parte do Conselho de Farmácia de estar trazendo esse tema. Esse ano a gente continua aí com o uso racional, mas agora voltado, né, para o uso de produtos naturais, de plantas medicinais, de medicamentos fitoterápicos. E lembrar que sempre, né, gente, independente do tipo de medicamento que se utiliza, né, se o medicamento é natural, se ele não é natural, se ele é industrializado ou se ele não é industrializado, procurar ajuda, procurar orientação de um profissional capacitado é sempre a melhor saída para que a gente realmente tenha, né, o máximo de efeito farmacológico, o máximo de benefício que a gente pode ter com aquele tratamento, com o mínimo de toxicidade, com o mínimo de probabilidade de efeitos tóxicos, com o mínimo de reações adversas possíveis, porque olhando para esse contexto a gente não pode esquecer jamais. Não é porque é natural que não faz mal e a gente tem que continuar tendo muito, muito, muito cuidado. Muito bem, adorei, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. Quem for com alguma dúvida pode entrar em contato com o Conselho, não é isso? Pode, com o Conselho. Muito bem, então tem Instagram, tem o site, lá vão ter todos os contatos. Você pode colocar lá, tá? Conselho Regional de Farmácias daqui de Alagoas e buscar mais informações caso você tenha ficado com alguma dúvida. Gabi, obrigada mais uma vez, maravilhosa. Obrigada. Bom dia, boa semana para você. Obrigada, bom dia, boa semana. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí não, por favor. Tem tanta coisa para rolar ainda aqui no programa, gente. No próximo bloco nós vamos ir com opções de presentes aí para as mamães. Tá chegando, viu? Já é no próximo domingo. Nada de deixar a sua mãe sem presente. Já, já. Volto já.